10, do número 10. O Elias e nas mãos do Gabriel, goleiro de Manaus. Se ele pegar, nova série. Se o Elias, se o goleiro, o atleta 10 fizer, acaba. Elias, já correu, já deslocou, bateu, chutou, é gol! Passando a euforia do metropolitano, começávamos a trabalhar usando o Polo 1 dos jogos escolares. Entretanto, a direção chamou minha atenção para as médias de alguns alunos, pois estavam muito baixas. Aí, adotei o sexto tempo, onde eles ficavam depois da aula para fazer suas atividades ou revisar o assunto dado. Só participava da equipe se frequentasse o sexto tempo. Sempre trabalhei dando ênfase na frase no esporte como na vida, porque as dimensões do esporte caem além do jogo ou de disputa. É fonte de sonhos, de inspiração, emoção e de motivação para os jovens atletas. Poucas pessoas entendem que os valores aprendidos no jogo e suas regras, suas dificuldades, sua disciplina, servem como um ótimo exemplo na vida social. Entre eles, a liderança, a cooperação, solidariedade, disciplina e a capacidade de sair de situações adversas. Antes de viajar a Manacapuru, resolvi dar outra oportunidade ao atleta Binho, que tinha melhorado suas atitudes. Afinal, ele apresentava um bom nível técnico e tático. Substituiu o Marcos, que faltou os treinos. Certa vez, numa viagem, eu desci no Paraná. Assim, fomos ao município de Manacapuru disputar o Polo 1, de barco, atalhando pelos rios e paranás que surgem com a cheia dos rios. Lhe falava sobre o Chuma, Caipora, sorriu das picadas de jarabas, um dia lhe ferrou. Chegava a noite. Como sempre, na primeira noite não conseguia dormir. A ansiedade levava meu sono. Velava o sono dos guerreiros meninos. Estavam ali, dormindo no chão, correndo atrás de um sonho que pode ser insignificante para alguns, mas que no fundo tem muito peso na formação social de cada um, no esporte como na vida. Eu agradeci a Deus por estar também ali,
Afinal, as dúvidas de vida e de dores anteriores que passei, todos aqueles momentos foram fonte de inspiração para a minha recuperação. Bom dia. Bom dia. Mas responda. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia. Olá. Bom dia, Elias. Elias. Bom dia. Bom dia. Olha pra cá e responde. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Terson. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vira esse bicho daí. Beleza. Bom dia. Bom dia. Pai nosso. O pastor Francisco, pai do Xamai, nosso atleta, nos acompanhou e nos ajudou em muito a manter o grupo focado do lado espiritual e disciplinar. Isso nos ajudou a ter boas atitudes. Você ora, Pai Nosso. Nós somos uma equipe. Mas lá dentro da quadra, você não ser só um. Ninguém separado, nem um pouco. Juntos, unidos, jogando para crescer. Esse é o nosso objetivo desde o princípio. É o princípio que Deus colocou para cada um de nós. Vencer. Quando nós queremos nos deixamos ser derrotados, é quando nós começamos a pensar o que? União, fortalecimento, força. Porque quem nos dá isso? Cada um desses jovens, Pai. Eu não conheço os seus futuros, mas Tu conheces todas as coisas, Pai. E que eles possam ser abençoados, meu Deus amado, no seu crescimento, meu Deus, na sua família que ainda vão ter, meu Pai Celestial. E eu peço uma coisa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Acrescenta anos de vida a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vai ter que correr mais que nos ele agora por causa dos alunos.
Chegamos à final contra a equipe do vizinho município de Manaquiri, que nos conhecia muito bem. Era uma equipe forte e vinha ferida com sede de vingança pela derrota do Metropolitano. Eu sabia que seria uma partida difícil, mas tinha convicção de que nossas atitudes e ações faziam o universo conspirar a nosso favor. Um detalhe chamava atenção: em vez de celulares, os livros eram nossa forma de concentração. Antes de jogos decisivos, realizávamos uma autoavaliação. Cada atleta tinha espaço para falar sobre si e suas expectativas. Confesso que fiquei surpreso e profundamente emocionado. O primeiro a falar foi meu auxiliar Geleia. Seu desabafo abriu caminho para que o restante do grupo também abrisse o coração. Eu aí de antes era aí de que quando eu jogava na outra equipe antes de juntar, né? Eu tinha um comprometimento, só que como o senhor disse, eu tentava fazer alguma coisa diferente, mas aí me jogava comigo não queria. Eu dizia, não, que é isso, deixa disso aí, não vai dar certo não. Aí eu acabei me acomodando, né? Ficando de lado. E quando começaram a fazer certas atitudes, né, que até você sabe, começar a beber antes de jogo, né, fazer um monte de coisa, eu também caí, né, passei a andar em festa. O senhor até dizia que queria ver se eu ia mudar, né, eu falava, não, que eu não vou mudar. Eu, com certas companhias, mudei, né, passei a beber, né, mas agora eu mudei, né, eu teve a junção lá, eu comecei meio tímido, né, fui melhorando, aprendendo tática. Hoje não tô 100%, né? Às vezes dá peco ainda com falta de acelerar o passo, como o professor diz. Mas vou tentar melhorar, né? E a expectativa para amanhã, tô confiante em mim, todos os meus companheiros são unidos, né? A gente percebe que o time tá unido por essa causa. E vamos dar nosso máximo amanhã, se Deus quiser, para conseguir essa vitória. Antes, os jogos de antes eram, às vezes, assim, muito tímido, ao mesmo tempo muito esforçado, assim, né? Aí eu ia jogar e ficava me tirando de tempo, assim, né? Ah, sai daí, seu doido e tal, chamava de doido. De doido, que eu era ruim, né? Aí eu não ligava, não. O professor nunca desistiu de mim. Eu agradeço ao professor que nunca desistiu de mim, sempre esteve do meu lado, assim. E falar pro menino, assim, que pra mim estar aqui hoje não foi essa folgação que eu tenho hoje em dia, não. Que pra mim eu tive que passar por um monte de coisa. E mais de cara, assim, que ninguém me apoia lá, né? Vieram me apoiar agora. Sei lá, ele trabalha assim, que o senhor demonstrou, né? O senhor começou a me ensinar umas, assim, os básicos, né? Do futsal. E hoje em dia eu tenho a agradecer ao professor Candinho, aqui, aos moleques por ter tido essa família que a gente tem hoje, tipo uma família aqui. Eu não quero que ninguém caia na mesma coisa que eu caí. E se o pai e a mãe não apoiar, não desista não, mano. Amanhã eu vou dar o meu melhor e vou fazer de tudo pra ganhar esse título pro Careiro lá e demonstrar que que nosso trabalho não foi... A gente não veio aqui só pra brincar, a gente veio pra mostrar nosso trabalho, que a gente lutou muito, correu de madrugada na estrada e a gente veio pra ganhar. Eduardo de antes era uma pessoa até que mais agora melhorou, mas antes era brigona, era que antes teve mais decepções na vida e que não pode voltar mais atrás, que foi a perda da minha mãe. Esse caso eu mudei, eu parei de ir pra igreja, eu bebi, experimentei bebida e aí aconteceu coisa, teve um tempo que me ofereceram droga, mas isso aí eu nunca usei, graças a Deus. Aí eu saí de perto deles, porque uma coisa que a mamãe falou que nunca queria que isso acontecesse comigo. Eu não ia fazer depois que ela morresse. Aí eu senti a falta dela esses tempos todinho, até hoje eu sofro. Às vezes
ia por menino, bebia muito, mas parei. Aí quando eu pedi em 2011 para treinar com o senhor, conhecer o senhor, principalmente, ter me dado a oportunidade, ter mudado a minha vida. O senhor também mudou a minha vida. O jogo de amanhã, eu tô confiante em mim. Confiante em mim e no meu grupo. Nossa, acho que comecei em 2011, né? 2011 eu comecei a treinar com o senhor. Aí fui. Tinha um problema no joelho e o senhor me ajudou muito, né? Aquele momento lá. Levou a máquina pra mim lá e. Tipo, eu não reconheci, né? Que o senhor queria me ajudar. E. Tipo, era cego, velho. Não via aquilo que o senhor queria fazer por mim e eu não agradecia, não fazia nada. O senhor me ajudou durante 6 meses aí, passei uns 3 meses sem andar. Me ajudou. Agora eu tô mudando mais. E agora meu pai também me alertou. Cheguei em casa lá, ele... Que dia que cheguei atrasado, né? O senhor mandou eu pagar 100 volta lá. Eu paguei as voltas, né? Ele disse que era pra mim... Que era pra me estressar mais ao treino, né? Porque muitos queriam ter o pai que eu tenho, né? É mãe. Mas muitos não tem. Eles me apoiam e tal. Aí ele conversou comigo, velho. Não consegui nem jantar aquela noite, eu chorando. Aí à noite o meu tio me ligou que ele manda cá por o Caio. Me dizendo que era pra me interessar mais ao treino, né? Falou, tá do senhor, até ele que não conhece muito o senhor assim, falou, né, que trabalho que você fala, que todo mundo fala que o senhor que manda capro. Fala que muitos queriam, né, ter o senhor ajudar, né? Ele falando, tipo, nem conhecendo e falando, né, que é pra me interessar mais. Que muitos acreditam em mim, né? Mas aí não tá me interessando, tá dando valor. E também lembrando, né, que a gente passamos, né? E que lá é nosso momento. E a gente passou por tanta dificuldade, correr de madrugada lá e... Muito que os outros times não fazem, né? Correr de madrugada, fazer o que o senhor faz lá. Agora, sexto tempo, ajudar a gente, você quer ajudar a gente pra ser alguém no futuro e a gente não quer dar valor, velho. Mas eu acho que eu melhorei mais esse negócio de termo de união, assim, tá mais concentrado. Melhorando. Mas tem muito a aprender, nós estamos 100%, não tem, né? Ninguém é, né? Mas, se Deus quiser, eu vou melhorar cada dia mais e tá melhor aqui com o grupo, assim. Começar aqui, ficar assim... Logo quando eu comecei a treinar com o senhor, assim... Aí, eu via que não tinha muito atleta, né? Aí o senhor botava eu mais pra jogar lá. Aí quando o senhor confiava muito em mim, né? Aí eu começava a me achar, mas não me demonstrava que eu me achava pro grupo, por mim mesmo. Aí, se eu pegava, às vezes que eu fazia algo de errado, né? Se eu mandava eu pagar na quadra. Aí eu pagava, mas não com aquela vontade, não tem? Aí eu achava que eu era o tal, que não devia fazer aquilo. Às vezes até se eu falava, eu nem ligava, pensando que eu era o tal, porque não tinha atleta, né? Isso tava dependendo de mim. Aí, certo um dia, né? O senhor pegou e falou lá que sempre eu, por exemplo assim, tinha página preta e branca e tal, que eu tinha que mudar. Por causa desse negócio de mal companhia. E aí eu só tava até com medo de mim de levar alguém da equipe pro mau caminho. Aí chegou um colega lá, vou citar o nome dele, falou, não tem que dar moral pra esse bicho não, tem que ser orgulhoso. Esse bicho aí depende de ti, se ele quiser que tu jogue, ele vai atrás de ti. Aí pegou e começou a botar na minha cabeça, né? Aí eu parei de treinar, não falava mais com o senhor. Aí o Matheus todo o tempo me motivando, me chamando pra treinar. Aí eu pegando com orgulho, né? Falava que não ia. Aí meus amigos, a partir dali, meus amigos eram aqueles caras que me chamavam pra usar droga. Que lá eu dava ouvido. Aí pros caras que eram meu bem, nem... Eu agradeço muito o Matheus e o Gelé, que sempre esteve comigo me motivando a voltar a treinar. E agradeço o também, professor. O professor está ali sempre conversando comigo, me dando mostrando assim um caminho bom. Tinha tempo que
Que eu não sabia nem que mês eu tava, o dia. Eu me acordava assim, parecia que eu tava perdido, não sabia nem onde eu tava. Aí comecei a jogar futebol. Aí antes que eu não jogava futebol, os pessoal não tava nem aí pra mim. Aí quando eu começava a jogar, aí eu entendia que os pessoal se gostava mais de mim por causa do futebol, né? Aí eu ficava me interessando mais, começava a jogar os campeonatos por ali. Aí o professor me chamou, me deu mais uma oportunidade. Aí eu pensei assim, fui até lá no Mateus, né? Aí eu falei que eu ia voltar, eu ia estar aqui com o gesto com vocês, que vai me mostrar que sou diferente. E agradeço o professor por ter sido. Emocionada de palavras. Ficar meio inspirada, fala, depois pode desabafar. Deixa eu te gravar com outra Falar que de antigamente, pra mim já tá enterrado. Eu só ia nas costas dos meus colegas, pela influência dos outros. Parei de treinar, né, pessoal? Eu ia falar que nada, esse cara aí não sabe de nada, não. Tem que andar com a gente tudo tá feito. Tem que ganhar dinheiro fácil, precisa trabalhar. Eu ficava olhando, né, que era verdade. Os caras ganhavam dinheiro fácil. Mesmo que eu não precisava, né? Minha mãe sempre me dá tudo que eu quero, faz meus gostos. E eu fui na corda, né? Aí fui sumindo do treino. Antes de eu chegar no colégio, chegar no caminho do colégio, tinha uns caras que diziam que era meu colega, né? Me chamava. Eu ia, né? E aí eu me meti em uma confusão. Lá no Tomé já, nesse ano, me meti em uma confusão. Quase eu fui expulso do colégio, né? E antigamente só vivia expulso, né? Já acho que num campeonato de 15 jogos, acho que eu jogava 7. Todo jogo era expulso quase. Era muito marrento, orgulhoso. Parei com isso, que isso não leva ninguém pra lugar nenhum, né? Esse é meu depoimento e tô muito confiante pro jogo da manhã. Talvez todo mundo esteja confiante em si mesmo, no grupo. Que a gente vai ser campeão, vamos mostrar o trabalho do professor Candinho. Eu tô confiante em mim, acho que cada um aqui tá confiante em si. Bom, peço de antes, quando eu cheguei aqui. Cheguei aqui não, no Careiro. Morava em Manaus, jogava mais campo, jogava lá na Escolinha Nacional. Fui lá pro Sintético jogar bola. Aí o Gelé me viu jogando. O Gelé disse que gostou do meu futebol. Aí ele, tá bom de jogar no time do Candinho, eu fui jogar com ele. Aí eu fui no primeiro treino do senhor. Brinquei lá e os outros me chamavam de perturbado, que eu não sabia jogar direito. Aí eu disse que um dia ia mostrar pra ele que eu sei jogar futebol. E que eu ia estar no time titular do Candinho. Ele disse, duvido, não tem essa chance não. Se no dia eu não vou te mostrar. Não vou falar o nome não. No segundo treino que eu fui com o senhor, foi uma menina, Candinho. Uma menina fez eu ir lá na porta do treino. Depois eu vim embora. Aí depois o senhor me brigou. Aí eu comecei a treinar direto. O menino não era muito meu amigo, mas de vez em quando me ajudava. Aí o Matheus falando ali do pai dele. Ele tem um pai na vida, que e eu não tenho pai pra me ajudar. Aí cheguei, eu não tinha companhia de meu pai. Eu prometi pra ele ser alguém na vida, na beira do caixão dele. Aí eu comecei a treinar com o senhor. Quando passou uns 3 meses, 4 meses, eu já tava bem já. Eu tava quase no banco do seu time. Que eu não era nem relacionado no seu time. Aí como eu virei banco aí, conheci os moleque aí, o Erivelto, menino tudo. Aí conheci o outro cara lá, falando nome.
Aí foram me apresentar um bocado de coisa. Aí eu comecei a beber, Candinho. Nunca tinha. Aí comecei a botar um brinco na minha orelha. Não tinha isso. Meu pai não deixava. Depois que eu comecei a treinar assim, ó. Melhorei muito. E em casa já tô melhor. Só na escola falta melhorar um pouco. Eu comecei a me interessar já. Os professores começaram a me ajudar. Eu vou falar tudo assim, por causa que eu não gosto de falar sobre isso. Com certeza. E deixa isso pra lá. E também eu fui mudando devagar, que eu tinha um professor lá no Araçá, lá, o nome dele é Gênio, vou tocar aqui. Ele me ajudou muito, ele ia lá em casa conversar comigo, ele falava que a minha mãe sofria muito por causa disso. Ele falou, Eli, por favor, mude, não por você, pela sua mãe, e por mostrar alguma coisa no futuro, pra ti mesmo. Que isso não traga nada. Eu conheço cada um de vocês aqui, eu já morei aqui há mais tempo que vocês, eu sei que rola e que não rola aqui. E por favor, não faz mais isso não. Ele começou a falar assim, eu comecei a pensar, refletir assim, minha mãe chegava e conversava comigo, meu padrasto chegava também. Se eu desse conselho pra ele, sempre ouvia. Ele não gostava de ouvir, abaixar a cabeça, ficar assim, ele era uma agoniação pra ele isso. Falou assim, então vamos parar de andar. Eu falei, não, sem problema, eu sei que eu quero. Eu faltava aula, às vezes eu nem ia pro colégio, falava que eu ia, nem ia por causa dele, essas coisas assim. Aí fui mudando, fui indo pro treino, fui dedicando a mais. Aí minha mãe notou isso assim, começou a falar pro professor Candinho, meu filho tá mudando. Graças primeiro a Deus e depois ao Senhor. Ela não falou mesmo pro senhor, eu fiquei assim, fiquei até emocionado, comecei a chorar, só eu mesmo não, porque eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo mostrar meu sentimento pra qualquer uma pessoa. O professor Candinho sabe muito disso. Aí fui mudando, e quando eu chego na escola, eu sei que muitos professores cortavam a gente, como teve uma confusão lá. E agora, ó, cada um confiante em si, no grupo. E amanhã tem uma final também. Eu sei que vim dizer que nós esperamos, nós mostramos um trabalho do professor Candinho, tem Metropolitano lá, nós mostramos. Os caras acharam uma coisa, como que ele tá explicando na luz ali, ó. Nós estamos no nível de Manaus acima deles, mas como é que se diz? Na experiência, mais uns jogos de fora, nós estamos abaixo. Mas com isso nós vamos aprendendo. E a expectativa para amanhã pro jogo tá bom, que não tô ansioso nada. O senhor me conhece, sei como é que sou. Quando o senhor precisa de uma coisa, eu vou lá e falo. Não, senhor, quando eu tô ansioso, eu falo pro senhor, mas quando eu não tô, normal. Boa noite a todos aí, meus amigos. Logo no começo, quando eu comecei a treinar com o senhor, na primeira vez que eu rolou se fazer reunião lá, eu não estava muito confiante no seu trabalho, assim, que eu não conhecia o seu modo de trabalhar. Quando eu treinava com você, a gente só ia mais para jogar assim bola lá na quadra, não era muita tática, não era muito treino igual o seu jeito de trabalhar. Aí, logo no começo ele o Lúcio falava umas coisas assim, que ele não queria união com o senhor e tal. Mas depois do decorrer do seu trabalho, a gente foi vendo que o seu trabalho ia dar certos frutos bons. Aí a expectativa pro jogo de amanhã tá muito boa, não tô muito ansioso, já pouca experiência assim em campeonato, mas já ganhamos campeonato aí, não tô muito ansioso não, mas tô tranquilo e eu confio na equipe, eu confio no trabalho que o senhor fez, os treinos lá que a gente se esforçou bastante. O trabalho que o senhor fez lá pra gente não questão lá, com certeza amanhã vai dar bons frutos. Beleza. Estou aqui muito feliz e emocionado até, porque eu vejo em vocês a coragem de vencer, a vontade de superar os desafios. Muitos de vocês, eu sei, vieram sem condições até. E estão aqui, não desistiram, não perderam foco, coragem. É disso que são feitos os heróis. Nem todos os heróis vencem as batalhas. Os grandes heróis, como por exemplo na Guerra de Troia, muitos heróis, eles não conseguiram vencer a última batalha, mas eles são lembrados até hoje por causa da luta, por causa que eles venceram o medo. Lutaram numa grande batalha, assim como vocês, cada um de nós professores. O professor Candinho, eu sempre brinco com ele, digo que ele é a Fênix. Fênix é uma ave da mitologia grega que ela surge das cinzas. Eu digo para ele que ele é a nossa Fênix, porque ele ressurgiu das cinzas. O professor Candinho passou por um grande momento
delicado na sua vida. E sabe o que fez ele, a vontade dele de querer vencer? Foi de estar aqui com vocês. Foi isso que alimentou o Candinho, a força que muitos de vocês, aqueles que também já não estão mais aqui, que passaram por essa experiência que vocês em 2010, que deram força pro Candinho para ele estar aqui hoje, guiando vocês. Mas a gente mostra o caminho, pessoal. E a gente vai com vocês, se vocês quiserem ir. Como eu estou aqui, como o professor está aqui. A gente mostra o caminho. Se vocês quiserem ir, a gente vai com vocês de novo. O primeiro tempo terminou equilibrado. Apesar de apresentarmos o nosso melhor padrão tático, em termos desperdiçadas oportunidades, o adversário criou chances, principalmente após um erro de passe de nosso fixo. Ainda assim, parecemos iluminados. No intervalo, pedi mais velocidade no passe, manutenção do padrão de jogo e uma postura mais agressiva no segundo tempo. Logo no início da segunda etapa, em uma nova falha de passe, o adversário aproveitou e abriu o placar. Naquele instante, todos olharam para mim. Respirei fundo, lembrei da minha fé e disse aos meninos que confiava neles e no trabalho que havíamos construído. Afirmei que viraríamos o jogo. Logo em seguida, Telerson, muito esperto, depois de um tiro de canto, entrou, fez uma finta de corpo, tirou seu marcador e finalizou para o empate de nossa equipe.
A equipe passou a pressionar. O jogo ficou mais pegado e intenso. Talvez não fôssemos mais habilidosos, mas tínhamos garra, organização tática e vontade. Em uma jogada decisiva, Erivelto recebeu pela paralela, Matheus fez o bloqueio e a bola encontrou André, surgindo de surpresa na segunda trave, 2-1. Com pouco tempo restante, recuamos para a meia quadra e administramos o resultado. Pronto. Jogo finalizado. Somos tricampeões do Polo 1 do GES, classificados para a grande disputa em Manaus. Os garotos se superaram, como atletas e como pessoas. Gratidão a todos, ao Criador do Universo, por mais esse passo rumo ao sonho maior. O preço de um sonho. Oh